Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos analisar esse notebook Lenovo IdeaPad 3i, um notebook que está com um problema na memória integrada. Ele possui uma memória de 8 GB que é soldado na placa, porém essa memória está causando alguns problemas, como tela azul, desligamento, travamento do sistema. Então nós vamos fazer o processo de desativação dessa memória integrada e utilizar apenas a memória dedicada. Então acompanhe aí até o final desse vídeo como vai ser feito o processo de desativação. Então existem dois métodos para a gente desativar essas memórias aqui, que são as memórias integradas. Então essa placa aqui que é do Lenovo IdeaPad 3i, modelo NMD47, ele tem 8 GB de memória, mas essas memórias aqui estão com problemas. O primeiro método para a gente desativar essas memórias é a gente alterar a posição dos resistores que faz o controle dessas memórias, tá? Então quando você abre o esquema elétrico, você vai lá no setor da memória e você vai ver que vai ter uma tabela que vai ser o Board ID. Então lá vai ter a identificação da posição dos resistores para você utilizar, por exemplo, memórias da Samsung, memórias da Micron, e você tem uma opção para você utilizar apenas esse slot aqui, tá bom? Então, esse é um procedimento. Mas existe um outro procedimento, que é um procedimento muito mais fácil, que é a gente fazer a alteração do arquivo da BIOS, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é salvar o arquivo dessa BIOS aqui, da BIOS principal da placa-mãe. A gente vai salvar esse arquivo, fazer um backup e vai jogar o arquivo lá no sistema, que ele vai fazer toda a alteração. Vou mostrar isso para vocês. Beleza, agora eu vou fazer o backup do arquivo da BIOS, tá? A BIOS original aqui do computador, então a gente vai fazer o backup. É muito importante que todo procedimento de BIOS que você for fazer tem que sempre fazer o backup. Isso aí é obrigatório, pessoal. Faça o backup da BIOS. Bom, então aqui no software de gravação que eu uso para poder fazer as gravações de BIOS, vou colocar aqui para detectar o modelo. A que eu uso é essa daqui, tá? É a BIOS que eu conectei aqui no gravador. E a gente vai fazer a leitura do arquivo para posteriormente fazer o backup. Terminou de fazer a leitura, beleza? A gente vai salvar o nosso arquivo. Então posso salvar aqui na área de trabalho. BIOS Lenovo 3i Backup. Certo? Após fazer o backup, tá aqui, ó, o nosso arquivo. A gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer uma cópia. Então eu tenho aqui uma cópia, aqui é o original, aqui é a cópia, beleza? Então nós vamos utilizar aqui o software para poder fazer a edição dessa BIOS. Então para fazer isso nós vamos utilizar esse programa aqui, tá? Esse BIOS Memory SPD Removal Tool, versão 1.6, é esse software que a gente vai utilizar para fazer a edição. Vou deixar o link aí na descrição para vocês baixarem ele, beleza? Então nós vamos abrir aqui o arquivo, o programa, e nós vamos pegar a nossa BIOS de cópia, nós vamos jogar aqui dentro. Jogamos aqui dentro do software, tá? Ele já reconheceu. A gente vai selecionar essa primeira opção aqui, ó. Tá? Selecionou essa primeira opção. A gente marca se a memória vai ser DDR4 ou DDR3. No caso da nossa placa, a memória é DDR4. E a gente vem aqui e seleciona essa opção, tá? Vocês vão ver aqui que ele gerou esse arquivo aqui, ó. É esse arquivo que a gente vai passar para a nossa BIOS, tá bom? Então ele gerou esse arquivo aqui na área de trabalho. Então a gente vai pegar esse arquivo e vai jogar lá no nosso editor, no software que a gente faz a edição da BIOS. Bom, então a gente volta aqui para o nosso software de gravação de BIOS e a gente vai apagar todo o arquivo que a gente leu, tá? Então a gente fez a leitura, a gente salvou o arquivo original, a gente fez um backup, a gente fez uma cópia, né? Para a gente não ter problema. E agora nós vamos apagar esse arquivo que a gente leu. Após ele apagar, a gente vai pegar aquele arquivo que o programa gerou
e fazer a gravação, beleza? Uma vez que ele apagou aqui o arquivo, nós vamos selecionar o arquivo que o nosso programa gerou. Tá aqui, ó, o arquivo, tá bom? Você pode ver que ele tem 16 MB, mesmo tamanho. A gente abre, dá um OK e coloca para escrever. Então ele vai fazer a gravação aí do novo software para nossa BIOS, tá bom? Então espera ele fazer a gravação. Assim que ele terminar, já solda a BIOS na placa e a gente vai dar continuidade aí nesse procedimento de desativação das memórias. Ó, nós vamos utilizar essa memória aqui de 4 GB, tá? A memória de 4 GB. Como a memória da placa é uma memória de 8 GB, então para a gente mostrar que realmente o procedimento deu certo, que as memórias de 8 GB foi desativado e que ele só vai ser utilizado no slot externo, né, que no caso vai ser 4 GB, então a gente vai colocar essa memória para ver lá na BIOS que realmente o procedimento deu certo. Ó, ele já apareceu a imagem, tá? Vamos dar aqui um OK. Vamos entrar aqui no Setup, pressionando F2. E tá aí, ó, apenas a memória de 4 GB, tá? 4096 MB. Então, foi desativada a memória de 8 GB que tinha antes e agora está sendo utilizada apenas aqui, ó, System Memory 4 GB, tá? Então tá aí, ó, o procedimento deu certo, vocês podem conferir. Então, um procedimento bem simples que vocês podem fazer, né, para poder desativar essa memória aí integrada caso dê problema. E se você gostou dessa dica, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, qualquer dúvida comenta aí embaixo, mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.